A revelação polêmica de PC de Oliveira sobre a arbitragem caiu como uma bomba nos bastidores do São Paulo e na cabeça de cada torcedor tricolor que, há anos, sente na pele o peso de decisões duvidosas dentro de campo, transformando um comentário em programa de TV em combustível para uma discussão que parecia sempre adiada, mas nunca esquecida, sobre como o tricolor é tratado quando a bola rola e o apito soa em jogos decisivos do futebol brasileiro. Logo que as palavras de PC de Oliveira começaram a circular nas redes sociais, muitos são paulinos sentiram aquela mistura de raiva, alívio e desconfiança, como se, de repente, alguém tivesse aberto uma fresta numa porta trancada há décadas, deixando passar um feixe de luz sobre bastidores que todos intuíamos, mas raramente alguém ligado à arbitragem tinha coragem de verbalizar, mesmo que de forma cuidadosa, indireta e cheia de entrelinhas. O ex-árbitro, hoje comentarista, não falou em manipulação explícita de resultados, não acusou ninguém nominalmente, não apontou o dedo diretamente para clubes ou cartolas, mas quando um ex-homem do apito diz em rede nacional que já sentiu o clima pesado, orientações veladas e comentários de bastidor antes de entrar em campo, o torcedor são paulino, calejado por pênaltis não marcados, cartões seletivos e critérios que mudam conforme a camisa, não consegue simplesmente encarar isso como uma mera opinião solta no ar. A forma como PC de Oliveira descreveu algumas situações, falando de conversas de corredor, de pressão de dirigentes, de questionamentos prévios sobre determinados clubes e jogadores, fez muita gente lembrar na hora de lances pontuais contra o São Paulo, jogos em que o tricolor parecia jogar não apenas contra o adversário, mas também contra o apito. O VAR e toda uma narrativa que insistia em pintar o clube como reclamão, como se pedir justiça fosse um defeito e não um direito básico dentro do esporte. Entre os torcedores do São Paulo, a sensação é de que PC deu voz, ainda que sem citar diretamente o tricolor, a uma ferida antiga que nunca cicatrizou totalmente, aquela percepção de que, quando o jogo aperta, quando o campeonato afunila e quando o peso da camisa incomoda, certas marcações parecem pender para o mesmo lado, e a cada nova fala que surge de quem já esteve lá dentro, a dúvida se transforma em indignação organizada, em cobrança por transparência e em exigência de respeito à história do clube. No Morumbi, esse assunto ecoa como um coro silencioso, mas ensurdecedor, porque cada arquibancada vazia em dias de portões fechados, cada bandeira tremulando lá no alto e cada cântico que sobe em direção ao gramado carrega um histórico de desconfiança acumulada, e ouvir um ex-árbitro admitir que a arbitragem, muitas vezes, não é um ambiente neutro, técnico e imaculado, mas um espaço sujeito a pressões, narrativas e ruídos externos, só reforça o que a torcida repete há anos enquanto olha para o placar. Com critério igual, a história seria diferente. Ao mesmo tempo, a fala de PC de Oliveira acende um alerta emocional dentro do São Paulo, porque não se trata apenas de ter razão ou não, mas de como isso afeta a autoestima esportiva do clube, que tenta se reconstruir, busca voltar a ser protagonista, investe em elenco e estrutura, mas insiste em trombar, em momentos cruciais, com decisões difíceis de engolir. Lances em câmera lenta que repetem um padrão de dúvida sempre que o tricolor está envolvido em partidas grandes, especialmente quando há algo muito grande em jogo. Para o torcedor são paulino, acostumado a ver seu time campeão do mundo, referência de gestão em tempos passados e respeitado internacionalmente, aceitar que dentro de casa, no campeonato nacional, possa haver qualquer resquício de ambiente viciado em torno da arbitragem é como engolir um veneno aos poucos, uma traição silenciosa ao mérito de quem treina, trabalha e luta por cada ponto. E por isso declarações como as de PC de Oliveira soam como um gatilho de memórias dolorosas, acendendo a chama da desconfiança em níveis máximos. Quando o PC menciona que já entrou em campo após ouvir, nos bastidores, comentários do tipo "fica atento com tal jogador, ele cai muito", ou "esse clube reclama demais, não entra na pilha", o torcedor do São Paulo automaticamente se vê nesse retrato, porque por várias temporadas o tricolor foi rotulado como um time que chorava demais com a arbitragem. Como se denunciar injustiças fosse um tipo de mimimi, enquanto, na prática, era um grito sufocado por igualdade de tratamento dentro das quatro linhas. Essas falas, ainda que sem endereços específicos, são interpretadas no ambiente são paulino como confirmações indiretas de que existe, sim, um discurso prévio sobre alguns clubes dentro do universo da arbitragem, uma construção de imagem que pode pesar na mente do árbitro numa fração de segundo, no momento em que ele precisa decidir se marca pênalti para o São Paulo ou manda seguir, se dá cartão para o adversário que entra duro ou prefere conversar, e esse tipo de viés, mesmo que sutil, é o que revolta uma torcida que se acostumou a ver o seu lado da história ser minimizado. Sob o comando de Hernan Crespo, que vem tentando resgatar o espírito competitivo do São Paulo, esse tipo de rumor ganha contornos ainda mais sensíveis, porque a comissão técnica passa a olhar para cada jogo com um misto de planejamento tático e receio psicológico, sabendo que talvez precise preparar o elenco não apenas para o adversário, mas também para a gestão emocional diante de decisões de arbitragem que podem contrariar a lógica do campo,
desestruturar o time e mudar completamente o rumo de uma partida que parecia sob controle. Nos corredores internos do clube, a repercussão das palavras de PC de Oliveira é discutida de forma intensa, porém estratégica, porque o São Paulo sabe que entrar em confronto direto com a arbitragem pode gerar retaliações veladas, ainda mais em um cenário em que ex-árbitros começam a expor fissuras do sistema sem chegar ao ponto de denunciar casos específicos, mantendo tudo num limbo perigoso, no qual a torcida sente que há algo errado, mas as instituições seguem blindadas sob o argumento da ausência de provas concretas. A diretoria do Tricolor, ciente do impacto que esse debate causa na torcida, tenta equilibrar o discurso, reforçando publicamente o respeito às instituições, mas internamente não deixa de se questionar até que ponto, em jogos recentes, decisões críticas não foram influenciadas por narrativas pré-construídas sobre o comportamento de jogadores, da comissão técnica ou da própria massa são paulina que empurra o time do alto das arquibancadas do Morumbi com fervor que incomoda rivais e, talvez, alguns homens do apito. Nos grupos de WhatsApp de torcedores, em podcasts independentes e nas lives de influenciadores são paulinos, o nome de PC de Oliveira passou a ser citado com uma mistura de curiosidade e cobrança, porque muitos esperam que, se ele abriu a porta para falar em pressões e climas estranhos, possa ir um pouco além no futuro, detalhando mais o que realmente acontece nos bastidores. Quem fala, como fala e em que momento essas insinuações surgem, ainda que todo mundo saiba o quanto isso é delicado. E o quanto mexe com estruturas poderosas do futebol nacional. Cada vez que o São Paulo entra em campo depois dessa revelação polêmica, a torcida parece carregar consigo um catálogo mental de lances passados, relembrando gols anulados, pênaltis não marcados e cartões absurdos, como se o presente estivesse sempre sendo medido pela régua de injustiças acumuladas, e a fala de PC funciona quase como uma legenda extra nessas lembranças. Uma trilha sonora amarga que repete, talvez não fosse só impressão da torcida. A especulação ganha força quando alguns torcedores começam a conectar a fala de PC de Oliveira com jogos específicos, em que o São Paulo foi claramente prejudicado por decisões controversas, ainda que oficialmente classificadas como erros humanos, e essa tentativa de ligar os pontos, mesmo sem qualquer confirmação, alimenta a narrativa de que, em determinados momentos, o tricolor não recebeu o mesmo tratamento que outros gigantes do país dentro do apito, e agora, vive com a suspeita de ter sido vítima de um ambiente mental contaminado na arbitragem. Enquanto isso, em programas esportivos, a discussão sobre o tema vai e volta, com alguns analistas minimizando as declarações de PC, tratando tudo como uma descrição genérica de bastidores, e outros dando mais peso às palavras, admitindo que, sim, existe uma espécie de cultura de corredor em torno da arbitragem brasileira, na qual certos clubes entram em campo carregando rótulos que, gostemos ou não, podem interferir na forma como o árbitro encara cada disputa de bola. Para o torcedor são paulino, injustiçado tantas vezes aos seus próprios olhos, ouvir esse tipo de coisa vindo de alguém que já apitou jogos, que já esteve no centro das decisões, que já sentiu a pressão e a solidão do campo, é como receber um testemunho que valida a dor de quem se sentiu roubado no fim de semana, e essa validação emocional pesa muito, porque transforma o desabafo do bar em pauta de debate nacional, algo que não dá mais para empurrar para debaixo do tapete com frases prontas. Sobre erros para todos os lados. É nesse contexto que Crespo e sua comissão tentam blindar o elenco tricolor, reforçando a ideia de que o time precisa ser tão dominante em campo que nem mesmo a arbitragem consiga apagar o brilho de uma atuação segura, mas essa é uma utopia difícil de sustentar no futebol de alto nível, em que um único apito equivocado, um VAR silencioso ou uma linha de impedimento traçada com critério duvidoso são capazes de destruir 90 minutos de superioridade técnica em questão de segundos, alimentando ainda mais o sentimento de perseguição na torcida. Não é à toa que, a cada entrevista de jogadores do São Paulo, percebe-se um cuidado extremo ao falar de arbitragem, quase como se todos tivessem recebido um manual interno de como abordar o tema sem gerar punições. Mas, ao mesmo tempo, é possível enxergar nos olhares e nas pausas de alguns deles uma pontinha de frustração, um incômodo que parece dizer muito mais do que as palavras podem, especialmente em jornadas marcadas por decisões incompreensíveis que deixam o vestiário em ebulição. Para a parte da torcida tricolor, as falas de PC de Oliveira soam como o início de uma nova fase de pressão institucional, na qual o São Paulo precisa, além de jogar futebol, fazer política, cobrar transparência dos órgãos responsáveis pela arbitragem, exigir critérios públicos e mecanismos claros de avaliação de desempenho dos árbitros, de forma que a cada erro exista, pelo menos, um caminho de responsabilização, e não apenas uma nota protocolar dizendo que a equipe de arbitragem passará por reciclagem sem maiores detalhes. O rumor de que outros ex-árbitros poderiam, em algum momento, seguir o caminho de PC e revelar ainda mais bastidores deixa a torcida numa espécie de ansiedade crônica,
como se todos estivéssemos sentados à beira de um vulcão prestes a entrar em erupção, esperando o dia em que alguém, de dentro do sistema, finalmente terá coragem de dizer com todas as letras o que o torcedor sente na pele. Que a forma como o São Paulo é encarado dentro de campo, em alguns jogos, não parece condizente com o respeito que a história do clube merece. Enquanto isso, o Morumbi segue sendo um palco de resistência emocional, um estádio em que o torcedor aprende a comemorar não só gols, mas também pênaltis marcados corretamente, cartões distribuídos de forma justa e intervenções de VAR que, pela primeira vez em muito tempo, parecem tratar o São Paulo com o mesmo rigor aplicado a outros clubes, gerando uma sensação de alívio quase tão grande quanto um gol, porque o torcedor sabe o quanto é raro sentir que tudo foi conduzido com equilíbrio. As declarações de PC também reacendem uma discussão sobre o papel da mídia esportiva em moldar a imagem de certos clubes, porque, quando programas de TV passam semanas classificando São Paulo como chorão ou reclamão de arbitragem, isso pode, inevitavelmente, criar um imaginário coletivo que atinge até o subconsciente de quem é responsável por apitar os jogos, gerando uma espécie de antipatia prévia quando o tricolor entra em campo, algo que, segundo muitos são paulinos, ajuda a explicar algumas decisões recentes. Nesse cenário, a figura de PC de Oliveira se torna ambígua para a torcida do São Paulo. Por um lado, ele é visto como alguém que, ao menos, abriu uma brecha para discutir publicamente o que antes era tratado como teoria conspiratória de arquibancada. Por outro, alguns torcedores não conseguem esquecer jogos em que ele mesmo atuou como árbitro em partidas do tricolor, questionando se, na época, já havia esses climas estranhos e que tipo de influência isso pode ter tido em decisões que marcaram a trajetória do clube. O que parece certo é que, a partir dessa revelação polêmica, o São Paulo não pode mais aceitar passivamente a narrativa de que tudo é erro humano desconectado de qualquer contexto, porque se ex-árbitros admitem que existem pressões e ambientes carregados de expectativa antes mesmo do apito inicial, então é preciso exigir que esses fatores sejam trazidos à luz, discutidos de forma séria e enfrentados com mecanismos de controle que não deixem a imparcialidade apenas no discurso, mas a transformem em prática concreta. A cada novo jogo do tricolor, o torcedor entra no estádio ou liga a televisão com essa mistura de esperança e desconfiança, esperando que desta vez a história não termine em mais um capítulo de revolta contra a arbitragem, mas sabendo que, se algo estranho acontecer, as palavras de PC estarão lá, ecoando na memória coletiva, como um lembrete de que o sistema não é tão puro quanto sempre tentaram vender, e que talvez seja a hora de uma reforma profunda, estrutural e corajosa no jeito de apitar futebol no Brasil. O rumor de que a fala de PC de Oliveira teria incomodado setores da própria arbitragem, com alguns colegas considerando que ele expôs demais o ambiente interno, só reforça a sensação de que os bastidores vivem uma espécie de crise silenciosa, em que qualquer sinal de honestidade mais crua é mal recebido, enquanto o torcedor, especialmente o São Paulino, observa tudo de fora, exigindo justamente o oposto: mais transparência, mais sinceridade e menos blindagem corporativista entre quem carrega o apito. Para o São Paulo, que busca se reencontrar como protagonista, esse debate sobre arbitragem não é apenas um detalhe periférico, mas parte fundamental de uma reconstrução que precisa englobar todas as frentes, desde a gestão, o elenco e a comissão técnica até o relacionamento institucional com federações, confederações e comissões de arbitragem. Porque de nada adianta montar um time competitivo se, quando o jogo vale título, o tricolor sentir que entra em campo com um peso extra no ombro, lutando contra fantasmas invisíveis vestidos de preto. Os torcedores mais antigos, aqueles que acompanharam o auge do São Paulo no Brasil, na América do Sul e no mundo, olham para tudo isso com uma dor especial, porque se lembram de uma época em que o respeito ao clube parecia maior, em que decisões polêmicas não se acumulavam com tanta frequência contra o tricolor, e se perguntam em que momento essa relação se deteriorou a ponto de o São Paulo passar a ser visto como um reclamante incômodo, e não como uma instituição que cobra simplesmente aquilo que o futebol deve oferecer: justiça esportiva. Dentro das organizadas, a pauta da arbitragem volta a ocupar faixas, bandeirões e cânticos, com a torcida fazendo questão de marcar presença simbólica não apenas em apoio ao time, mas também como um recado claro aos responsáveis pelo apito, deixando evidente que o São Paulo, com sua torcida imensa, não aceita mais ser empurrado para o papel de vítima silenciosa, especialmente depois de declarações que reforçam a sensação de que existe um problema estrutural muito maior do que simples falhas pontuais em campo. Para a nova geração de São Paulinos, que cresceu vendo mais frustrações do que títulos em alguns ciclos recentes, esse debate também é uma questão de identidade, porque faz parte da construção da própria relação desses torcedores com o clube e com o futebol como um todo, e ouvir um ex-árbitro jogar luz sobre bastidores pouco conhecidos ajuda a explicar por que tantos jovens torcedores carregam, desde cedo, uma postura desconfiada em relação à arbitragem sempre que o tricolor entra em campo. Em meio a tudo isso, PC de Oliveira se torna, queira ou não, um personagem central dessa novela,
Alguém que, com algumas frases, reabriu uma ferida latejante no São Paulo, trazendo de volta à tona discussões que já estavam presentes nos bares, nas arquibancadas e nas redes sociais, mas que agora ganham um carimbo simbólico de quem já esteve do outro lado, ouvindo as conversas que nós, torcedores, nunca fomos convidados a participar, mas sempre suspeitamos que existissem. A repercussão de suas palavras também pressiona outros comentaristas e ex-profissionais do apito a se posicionarem, e o torcedor do São Paulo acompanha cada entrevista, cada debate, buscando sinais de que mais gente está disposta a falar, mesmo que de forma cautelosa, sobre aquilo que realmente acontece antes do jogo começar, porque a grande questão que fica para o tricolor é simples, ao mesmo tempo, devastadora. Quantas partidas importantes poderiam ter tido um desfecho diferente se o ambiente da arbitragem fosse absolutamente neutro, limpo e blindado de qualquer narrativa externa? Enquanto as respostas não vêm, o São Paulo segue em frente, treinando, jogando, errando e acertando, mas com a consciência coletiva de que, em certos momentos, o clube talvez tenha sido colocado em posição de desvantagem antes mesmo da bola rolar, e é exatamente essa sensação que as palavras de PC de Oliveira reacendem, alimentando uma espécie de energia de cobrança que a torcida tricolor leva consigo para cada arquibancada, transformando o apoio ao time em uma forma de vigilância permanente. Sobre quem apita o jogo. No dia a dia do torcedor, esse tema se mistura com as conversas sobre escalação, esquema tático e possíveis reforços, porque, afinal, de que adianta discutir se o São Paulo precisa de um centroavante mais letal ou de um meia mais criativo se, no fim das contas, uma decisão de arbitragem dúbia é capaz de anular um gol legítimo ou de ignorar um pênalti claro, jogando no lixo todo o esforço da equipe, como já aconteceu algumas vezes nas memórias recentes da torcida tricolor. É por isso que, para muitos são paulinos, a fala de PC não é apenas mais uma polêmica do futebol brasileiro, mas um ponto de virada simbólico, um momento em que se torna impossível continuar fingindo que a arbitragem está totalmente protegida de influências externas, e a partir daí, cada erro passa a ser observado com um grau ainda maior de suspeita, especialmente quando o escudo do São Paulo está envolvido no lance, despertando a velha sensação de que, se houver dúvida, é o tricolor quem vai se prejudicar. Do lado emocional, essa carga é pesada, mas também fortalece a união entre torcida, time e comissão técnica, porque quando todos sentem que estão lutando contra algo maior do que o adversário em campo, o vínculo afetivo se torna mais intenso, e o Morumbi vira não apenas um estádio, mas uma fortaleza em que cada grito, cada aplauso, cada vai à arbitragem se transformam em um manifesto coletivo por respeito à camisa são paulina, que não aceita ser tratada como coadjuvante. Nos bastidores da CBF e das federações, é impossível ignorar o barulho vindo de um clube do tamanho do São Paulo, e ainda que oficialmente as entidades promovam um discurso de confiança plena na arbitragem, o aumento dessa pressão, alimentado por declarações como as de PC de Oliveira, empurra o sistema para um ponto de reflexão, em que medidas cosméticas deixam de ser suficientes, e passa a ser necessário apresentar mudanças concretas, como maior transparência das conversas do VAR, punições claras a erros graves e critérios padronizados devidamente explicados à imprensa e ao público. Até lá, o torcedor tricolor segue vivendo esse misto de amor e revolta, apaixonado por cada minuto em que o São Paulo joga, mas desconfiado de cada instante em que o árbitro leva o apito à boca ou coloca a mão no ouvido para ouvir o VAR, pois toda vez que isso acontece, a lembrança das palavras de PC volta à tona, reforçando o medo de que, mais uma vez, fatores invisíveis pesem sobre o destino do tricolor dentro de campo, jogando contra anos de trabalho, investimento e esperança. Em última análise, a revelação polêmica de PC de Oliveira não resolve nada por si só, mas abre uma janela de oportunidade para que o São Paulo e sua torcida ampliem o debate, articulando uma cobrança firme, organizada e constante por mudanças no sistema de arbitragem, e é justamente nisso que o torcedor tricolor se agarra, na ideia de que, a partir desse momento, não dá mais para aceitar explicações superficiais, porque alguém de dentro já admitiu que o ambiente não é tão neutro assim, e agora? O mínimo que o São Paulo exige é que tudo venha à luz. No coração de cada São Paulino, fica a certeza de que o clube, com sua história gigante e sua torcida apaixonada, merece um futebol em que o resultado seja decidido pela bola, pela tática, pelo talento e pela entrega, e não por nuances de bastidores que um ex-árbitro, em um momento raro de sinceridade, deixou escapar em rede nacional, reacendendo a chama de um debate que, para o São Paulo, nunca foi apenas sobre reclamação, sempre foi e sempre será sobre justiça. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.